Processo de independência do Brasil. A gente vai dar uma explicação detalhada, né? No início do século XIX, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Ela era explorada economicamente e foi submetida às ordens da metrópole. Mas o cenário internacional começou a mudar com as guerras napoleônicas. Em 1807, o exército de Napoleão invadiu Portugal. Para escapar, a família real de lá foi sendo liderada pelo príncipe regente Dom João, fugiu para o Brasil com o apoio da Marinha Britânica. A corte desembarcou no Rio de Janeiro em 1808, trazendo consigo milhares de nobres, ministros e servidores. A transferência da corte mudou profundamente o Brasil. Criaram diversas instituições como o Banco do Brasil, bibliotecas, escolas, ministros, outras coisas. O decreto de abertura dos portos, em 1808, permitiu o comércio direto com outros países, rompendo o antigo monopólio dos portugueses em cima do Brasil. Em 1815, o Brasil já foi elevado à categoria de Reino Unido, Portugal e outros, deixando de ser oficialmente uma colônia. Essas transformações iniciaram um processo de autonomia, sendo ela política ou econômica. Enquanto o Brasil vivia avanços, em Portugal houve uma crise. Em 1820, ela estourou uma revolução liberal do Porto, um movimento que exigia a volta do rei a Portugal e a criação de uma constituição liberal. Com isso, Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. As cortes portuguesas começaram a exigir a recolonização do Brasil e a volta imediata de Dom Pedro a Lisboa, que é a capital de Portugal, né? O objetivo era rebaixar o Brasil de novo a uma condição de colônia, tirando sua autonomia que foi conquistada um tempo antes disso. Essas imposições revoltaram tanto as elites brasileiras quanto o povo, né? Muitos viam nelas uma ameaça ao progresso e ao poder do Brasil. Diante das pressões das cortes para que retornasse a Portugal, Dom Pedro recebeu uma petição assinada por milhares de brasileiros pedindo para que ele ficasse no Brasil, né? E em 9 de janeiro de 1822, ele respondeu publicamente, entre aspas, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse episódio ficou conhecido como Dia do Fico. A partir daí, o Dom Pedro passou a liderar abertamente o movimento pró-independência. O Dom Pedro nomeou ministros brasileiros e mandou prender alguns governantes fiéis a Lisboa, né? E em maio de 1822, ele criou o Conselho do Estado para orientar em decisões políticas. Aí, em junho, ele convocou a Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição brasileira. Em agosto, sua esposa, Dona Leopoldina, como princesa regente temporária, e o ministro José Bonifácio enviaram cartas ao Dom Pedro alertando sobre as últimas ordens abusivas de Portugal. O Dom Pedro estava em viagem a São Paulo quando recebeu as cartas da Dona Leopoldina e do José Bonifácio, avisando sobre as ordens dos portugueses, né? Assim como eu acabei de falar. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, o Dom Pedro proclamou a frase famosa dele, né? Que é independência ou morte. E esse foi o marco simbólico da independência do Brasil, embora não tenha havido uma grande batalha naquele momento. O ato representou uma ruptura oficial com Portugal. Após o grito de independência ou morte nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, tendo o título de Dom Pedro I. O Brasil se tornou uma monarquia constitucional e não uma república como os países vizinhos da América do Sul. E depois disso, 3 anos depois, em 1825, a independência do Brasil foi negociada com Portugal,
o, re- é, foi negociada por 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil teve que pagar para Portugal. E aí, depois de pagar, o rei Dom João VI reconheceu oficialmente a separação do Brasil e de Portugal. Alguma das características principais da independência do Brasil foi que ela não foi tão sangrenta assim, porque além de ter alguns conflitos em regiões do Nordeste, como Bahia, Maranhão e etc., a independência ainda foi considerada pacífica, porque não teve muita morte, não teve muita guerra, foi de boa, foi normal até. E após a independência do Brasil, muitas coisas aqui mudaram, né? Porém, ainda teve algumas questões importantes que não tiveram nenhum efeito, como a desigualdade, a escravidão, que tipo não mudaram nada, continuou tendo escravidão, continuou tendo desigualdade, porque a independência não significou liberdade ou cidadania para a maioria da população, só para alguns. A independência do Brasil foi um processo que combinou pressões externas e internas, negociações diplomáticas e a manutenção do poder nas mãos das elites, ao contrário de outras revoluções da América Latina. Foi um movimento mais conservador que visava preservar a ordem e a autonomia da aristocracia brasileira.